As portas estavam trancadas. O medo era o único convidado naquela sala fria em Jerusalém. Os homens que outrora caminharam sobre as águas e viram milagres, agora se escondiam como fugitivos. O mestre estava morto. Ou pelo menos era o que o mundo pensava. Imagine o som do silêncio sendo interrompido não por um arrombamento, mas por um sopro de vida que desafia todas as leis da física. Eles olhavam para as mãos uns dos outros, trêmulos, esperando a guarda romana a qualquer momento. Mas o que estava prestes a atravessar aquelas paredes de pedra não vinha para prender, vinha para libertar. O que aconteceu naquele exato momento mudaria a história da humanidade para sempre. Se você acha que a morte é o fim, o que os discípulos viram naquela noite vai provar que você está completamente enganado. Eles sentiram o ar mudar, a temperatura subiu, o cheiro de morte deu lugar a um perfume de eternidade. E no meio deles, sem que nenhuma fechadura fosse tocada, uma figura começou a se materializar. Não era um fantasma, não era uma alucinação coletiva, era algo muito mais real, algo que as palavras mal conseguem descrever. O choque foi tão grande que o grito ficou preso na garganta. Mas antes que o pavor os dominasse, uma voz, a voz que eles conheciam melhor que a própria, cortou a tensão como uma espada de luz. O que ele disse nos primeiros segundos de sua volta é o segredo para a paz que você busca hoje. Sejam bem-vindos ao nosso canal de histórias. Hoje, vamos mergulhar no momento mais impactante da trajetória cristã. Para entender o que aconteceu naquele quarto, precisamos voltar 3 dias. O cenário era de derrota total. Jesus, o homem que prometeu o reino, havia sido crucificado como um criminoso. Seus seguidores estavam desolados, sentindo-se enganados e abandonados. A esperança havia sido enterrada em um sepulcro de pedra fria. Mas, enquanto os discípulos choravam o luto, algo impossível estava acontecendo nas profundezas da terra. Este vídeo não é apenas um relato religioso, é a narrativa técnica de como a maior reviravolta da história aconteceu diante dos olhos de homens comuns, pecadores e duvidosos como eu e você. Veremos como Pedro, que o negou, e Tomé, que duvidou, reagiram ao tocar naquilo que deveria estar apodrecendo. Prepare-se, porque a partir de agora, você não vai apenas ouvir uma história, você vai sentir o peso da presença de quem venceu o impossível. Vamos entender como a estrutura do medo foi quebrada peça por peça. Fique atento a cada detalhe, pois o que aconteceu no capítulo 3 é o que realmente separa os que acreditam dos que apenas observam. Jerusalém, do lado de fora, ainda fervilhava. O festival da Páscoa continuava, mas para aqueles homens, o mundo havia parado na tarde de sexta-feira. Eles estavam trancados, não apenas por causa das pesadas portas de madeira e dos ferrolhos de ferro, mas trancados dentro do próprio terror. Cada passo que ecoava na rua, cada voz mais alta de um soldado romano, fazia o coração de Pedro saltar pela boca. Eles sabiam que, se pegaram o mestre, os servos seriam os próximos. Imagine a cena. Um grupo de homens que, semanas antes, discutiam quem seria o maior no reino, agora disputavam o canto mais escuro da sala. Eles se olhavam, mas ninguém tinha coragem de dizer a verdade. Nós falhamos. A mesa onde dias antes Jesus havia partido o pão, agora parecia um altar de luto. O silêncio era tão denso que era possível ouvir a respiração ofegante de João, o mais jovem, que ainda tentava processar as cenas de violência que viu no Calvário. O sangue no madeiro ainda estava fresco em sua memória. Eles não estavam apenas tristes, eles estavam em choque. O trauma de ver o homem que curava cegos ser humilhado e morto sem reagir criou um curto-circuito na mente daqueles galileus. Eles esperavam um rei com uma espada, mas receberam um cordeiro em silêncio. E agora, o que restava? Voltar para os barcos, voltar para as redes de pesca na Galileia. Mas como olhar para o mar depois de ter visto o Messias? Eles eram homens marcados, eram alvos fáceis para o sinédrio. A paranoia tomava conta. Será que Judas contou onde nos escondemos? Alguém deve ter sussurrado. Será que fomos vistos quando retiramos o corpo? A dúvida era uma ferida aberta. E para piorar, havia os boatos.
Algumas mulheres do grupo, lideradas por Maria Madalena, chegaram de madrugada com uma história absurda. Elas falavam de pedras removidas, de túmulos vazios e de anjos que brilhavam como o relâmpago. Mas para homens racionais, quebrados pelo sofrimento, aquilo parecia apenas o delírio de mentes desesperadas. Pedro se sentia o pior de todos. O peso da negação era uma corrente em seu pescoço. Cada vez que o galo cantava em sua mente, ele morria um pouco mais. Ele queria acreditar nas mulheres. Ele queria que o túmulo estivesse mesmo vazio. Mas o medo de se decepcionar novamente era maior do que a vontade de ter esperança. Se Jesus estivesse vivo, como ele olharia para o Mestre depois de dizer que não o conhecia? O medo da morte era terrível, mas o medo do reencontro com a própria falha era paralisante. A luz das velas balançava, criando sombras deformadas nas paredes de pedra. Aquelas sombras pareciam guardas romanos prontos para invadir. Eles verificavam a tranca da porta pela 10ª vez naquela hora. Ninguém entrava, ninguém saía. Eles estavam em uma prisão voluntária, guardando o que restava de suas vidas miseráveis. O ambiente estava carregado, a atmosfera era pesada, como se o próprio ar estivesse faltando. Não havia oração fervorosa naquele momento, havia apenas o murmúrio da derrota. Eles eram o retrato da igreja antes do milagre, escondida, acuada e sem direção. Se o cristianismo tivesse dependido do estado emocional daqueles homens naquela noite, a história teria terminado ali mesmo, em um sótão empoeirado de Jerusalém. Eles eram o resto de um exército sem general. Mas, enquanto eles focavam nas portas trancadas e na segurança das fechaduras, algo estava ignorando completamente as leis da matéria. Eles achavam que o perigo vinha de fora, mas não perceberam que a solução já estava se movendo no meio deles. O silêncio, que antes era de morte, começou a vibrar de uma forma diferente. Não era um barulho, era uma frequência. Uma presença que não precisava pedir licença para entrar. As portas continuavam fechadas. Os ferrolhos continuavam no lugar. Mas o espaço entre um discípulo e outro começou a se iluminar de uma maneira que nenhuma vela poderia explicar. O capítulo 1 termina aqui, com o medo no ápice, para dar lugar a um momento que rasgaria o véu entre os mundos. Eles estavam prestes a descobrir que nenhuma porta no universo é capaz de manter a vida do lado de fora, quando o autor dela decide em... O ar dentro do cenáculo, que antes parecia estagnado e pesado pelo cheiro do medo, subitamente começou a vibrar. Não foi um estrondo, não foi o som de portas sendo derrubadas por soldados. Foi algo muito mais profundo, um zumbido que parecia ecoar dentro dos ossos de cada homem ali presente. As chamas das poucas velas que restavam não se apagaram. Pelo contrário, elas se esticaram, ficando imóveis, como se o próprio tempo tivesse decidido parar para observar o que estava prestes a acontecer. No centro da sala, onde momentos antes havia apenas o vazio e a poeira, a luz começou a se condensar. No início, era como uma névoa de partículas douradas, mas, em uma fração de segundo, essa névoa tomou forma. Sem que nenhum ferrolho fosse movido, sem que a madeira das portas rangesse, uma figura humana estava ali. De pé. Real. Sólida. O susto foi tão violento que alguns discípulos recuaram até baterem as costas contra as paredes de pedra fria. O grito de João morreu na garganta. Pedro, o homem de ação, ficou paralisado, com as mãos trêmulas erguidas em defesa. A primeira reação não foi de alegria, foi de puro pavor. Na mente deles, as leis da natureza tinham sido violadas. Mortos não voltam, e se voltam, não atravessam paredes. Eles achavam que estavam diante de um espírito, uma assombração enviada para lembrá-los de sua covardia. Mas a figura não era uma sombra diáfana. Conforme os olhos deles se ajustavam àquela luminosidade que emanava da própria pele do visitante, os detalhes começaram a surgir. As vestes eram brancas, mas não de um branco comum. Era uma cor que parecia conter todas as cores do mundo. E então o rosto, aquele rosto que eles viram ser desfigurado por socos, cuspido por soldados e coroado por espinhos, agora estava diante deles com uma serenidade que desafiava a lógica. Jesus estava ali, não como uma memória, mas como uma presença física tão intensa que o calor de sua vida podia ser sentido à distância.
O silêncio que se seguiu foi o mais profundo de suas vidas. Era o silêncio do choque absoluto. Ninguém ousava respirar, ninguém ousava piscar, temendo que aquela visão fosse um último truque cruel de suas mentes exaustas pelo luto. Foi então que ele quebrou o silêncio. A voz não era o sussurro de um fantasma, mas o som que eles ouviram nas colinas da Galileia, o som que ordenou que o vento se calasse e que Lázaro saísse do túmulo. "Paz seja convosco", disse ele. 3 palavras. Apenas 3 palavras que caíram sobre aquele ambiente como um bálsamo sobre uma queimadura viva. A autoridade naquela voz era inquestionável. Não era um pedido, era uma declaração de fato. Ele estava estabelecendo a sua paz onde antes só residia o caos. Jesus começou a caminhar entre eles. Cada passo dado no chão de madeira produzia um som sólido. Ele não flutuava, ele caminhava. Ele olhava nos olhos de cada um, e aquele olhar não carregava julgamento. Não havia cobrança pela negação de Pedro, não havia reprimenda pela fuga de todos no Getsêmani. Havia apenas uma aceitação avassaladora. Os discípulos começaram a cair de joelhos, não apenas por reverência, mas porque as pernas já não sustentavam o peso daquela realidade. A transição do luto para a descrença e da descrença para o reconhecimento foi um processo doloroso para o cérebro humano. Como processar que o homem que eles viram ser sepultado e dado como morto estava agora ali, respirando, falando e emitindo uma vida que parecia mais real do que a própria existência deles? Jesus percebeu o choque nos seus rostos e o temor que ainda os fazia tremer. Ele sabia que o coração humano precisa de provas materiais para acreditar no impossível. Ele não ficou ofendido com o medo deles. Ele o acolheu. Ele estendeu as mãos, palmas para cima. E ali, no centro de cada pulso, estavam as marcas. Buracos profundos e avermelhados, cicatrizes que contavam a história do que aconteceu na sexta-feira. Aquelas feridas eram o contraste mais estranho do universo. Um corpo glorificado, cheio de luz e poder, que ainda carregava as marcas da tortura mais cruel. Era a prova definitiva. Aquelas marcas eram o RG do Messias. Ninguém mais no mundo possuía aquela combinação de glória e cicatriz. Ao verem os sinais dos cravos, a ficha começou a cair. O terror começou, lentamente, a dar lugar a uma alegria tão violenta que chegava a ser assustadora. Eles começaram a se aproximar, timidamente, como crianças se aproximando de algo sagrado e perigoso ao mesmo tempo. A presença de Jesus ali mudou a física do quarto. As paredes que os protegiam dos romanos agora pareciam desnecessárias, pois o Rei do Universo estava dentro da fortaleza. A morte tinha sido desmascarada como uma mentira, e o túmulo vazio agora fazia todo o sentido. Mas, enquanto o êxtase tomava conta da sala, um detalhe crucial estava prestes a ser revelado. Jesus não estava ali apenas para uma visita de cortesia ou para mostrar que sobreviveu. Ele tinha um propósito. Ele trazia algo consigo que transformaria aqueles pescadores assustados nos homens que virariam o Império Romano de cabeça para baixo. No entanto, antes desse poder ser liberado, um desafio de fé ainda maior aguardava um deles. O clima de celebração estava prestes a ser confrontado por uma das mentes mais lógicas e céticas do grupo. E o que aconteceu quando o toque humano encontrou a carne ressuscitada é o que vai definir o destino de todos nós. Mas isso é o que veremos no detalhe do próximo bloco. O silêncio no cenáculo foi substituído por um som que misturava soluços e risos nervosos. A mente humana não foi projetada para processar a ressurreição em tempo real. Os discípulos olhavam para Jesus e, por um instante, o cérebro deles tentava encontrar uma explicação lógica. É um reflexo? Uma visão? Um anjo usando o rosto do Mestre? Mas Jesus, em sua infinita paciência com a nossa limitação, não permitiu que a dúvida vencesse. Ele deu um passo à frente, e o som de suas vestes roçando no chão de pedra era real demais para ser ignorado. "Por que vocês estão perturbados?" ele perguntou, com uma voz que carregava a calma de quem acabou de atravessar o inferno e saiu do outro lado com as chaves na mão. "E por que surgem dúvidas em seus corações?" Jesus não estava apenas ali para ser visto, ele estava ali para ser testado.
Ele sabia que para aqueles homens mudarem o mundo, a fé deles não poderia ser baseada em um vulto ou em uma sensação espiritual. Tinha que ser baseada em fatos, tinha que ser baseada em carne, osso e sangue. Neste momento, o roteiro da história ganha um peso dramático sem precedentes. Jesus não escondeu sua humanidade. Ele a exibiu como um troféu de guerra. Ele estendeu as mãos novamente e, desta vez, fez um convite que parecia impossível. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Imagine o tremor na mão de João ao se estender. Imagine o choque térmico entre a pele fria e suada do discípulo e a pele de Jesus, uma pele que emanava uma vida que parecia vibrar. Ao tocar nos pulsos onde os cravos de ferro haviam rasgado tendões e nervos, João não sentiu uma ferida aberta e sangrenta, mas sentiu a cicatriz do milagre. Era o relevo da dor que se transformou em glória. Aquele toque foi o fim da religião e o início da verdade. A morte havia perdido. Mas a prova não parou no toque. Em um dos momentos mais humanos e, ao mesmo tempo, mais divinos de toda a Bíblia, Jesus olhou para a mesa. Ele percebeu que eles ainda estavam em choque, oscilando entre a alegria extrema e o medo de acordar de um sonho. Então, ele perguntou algo que ninguém esperaria de um ser ressuscitado. Vocês têm aqui algo para comer? A pergunta era técnica. Fantasmas não sentem fome. Fantasmas não possuem sistema digestivo. Ao pedir comida, Jesus estava destruindo qualquer teoria gnóstica ou espiritualista sobre sua volta. Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. O grupo inteiro parou para observar. O mestre, o rei dos reis, o vencedor da morte, sentou-se à mesa e comeu diante deles. Cada movimento da mandíbula, cada vez que ele engolia, era uma martelada no caixão da dúvida. Ele era real. Ele era o mesmo Jesus que multiplicou os pães. Mas agora, ele era a própria vida multiplicada. O ambiente no cenáculo mudou de temperatura. O medo dos romanos, que antes era uma sombra gigante, tornou-se insignificante. O que importa a guarda pretoriana? O que importa o sinédrio ou a cruz? Se a morte foi vencida, nada mais tinha poder de amedrontar aqueles homens. As lágrimas de Pedro agora não eram mais de culpa, mas de um alívio que quase o sufocava. Ele olhava para as mãos de Jesus e entendia que o perdão não era uma palavra dita ao vento, mas algo conquistado através daquela carne rasgada que agora estava recomposta. Entretanto, há um detalhe que o roteiro precisa enfatizar para manter a sua atenção. Jesus não voltou apenas para provar que estava vivo. Ele voltou para transferir algo. O toque físico foi apenas a preparação para o toque espiritual. A prova das feridas serviu para ancorar a mente deles na realidade, mas o que viria a seguir, o que aconteceu quando ele respirou sobre eles, seria o combustível que incendiaria o planeta. Mas, enquanto eles celebravam, havia uma ausência pesada na sala. Um dos 12 não estava lá para tocar nas marcas. Um homem que exigiria ainda mais do que o mel e o peixe para se convencer. E a forma como Jesus lidaria com esse ceticismo é o que separa a fé cega da convicção inabalável. É impressionante como um detalhe tão simples como o comer um pedaço de peixe mudou completamente a história da humanidade, não é? Se você está gostando dessa reconstrução detalhada e quer entender mais mistérios bíblicos contados dessa forma, faça o seguinte: verifique se você já está inscrito no canal. Eu trago histórias como esta todas as semanas, e o YouTube só vai te avisar do próximo capítulo, que será sobre o que aconteceu nos bastidores da Ascensão, se você clicar no botão de inscrição agora. E se essa história está fortalecendo a sua fé, deixe o seu amém nos comentários. Eu leio cada um de vocês. O pânico de minutos atrás tinha sido substituído por uma euforia quase insuportável. Os discípulos falavam ao mesmo tempo, tocavam na túnica de Jesus, ainda tentando entender como o Mestre estava ali, tão real e tão vibrante. Mas Jesus não permitiu que aquele momento fosse apenas uma festa de reencontro. Ele tinha uma urgência. O tempo da sua presença física naquele formato era limitado, e ele precisava transformar aqueles homens, que até então eram apenas seguidores assustados, em embaixadores de um reino inabalável. Ele levantou as mãos, pedindo silêncio. O burburinho cessou instantaneamente. A autoridade de Jesus não vinha de um grito,
mas de uma densidade espiritual que preenchia cada centímetro daquela sala trancada. Ele os olhou profundamente. Ele via além das aparências. Via o medo que ainda se escondia no fundo dos olhos de Pedro e a confusão na mente de Mateus. Jesus então repetiu a saudação, mas desta vez com uma intenção diferente. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa frase foi o divisor de águas. Até aquele momento, eles eram protegidos. Agora, eles seriam os projetores. Jesus estava transferindo a sua missão para as mãos de homens falhos, mas ele sabia que, por conta própria, eles falhariam novamente. Eles precisavam de um combustível que não fosse humano. Eles precisavam da mesma essência que sustentou Jesus durante o Calvário. Foi então que aconteceu um dos gestos mais enigmáticos e poderosos de toda a Bíblia. Jesus se aproximou deles. O silêncio era tão absoluto que era possível ouvir o estalar das brasas onde o peixe fora assado. Ele não fez um discurso longo. Ele não deu um manual de instruções. Ele simplesmente inspirou profundamente e soprou sobre eles. Imagine o som desse sopro ecoando nas paredes de pedra. Não era apenas ar saindo de pulmões ressuscitados. A palavra grega usada para isso é pneuma, a mesma palavra usada no Gênesis, quando Deus soprou o fôlego de vida nas narinas de Adão. Naquele momento, dentro de uma sala trancada em Jerusalém, estava acontecendo uma nova criação. Jesus estava recriando o interior daqueles homens. Recebei o Espírito Santo, disse ele. Ao sentirem aquele sopro, algo físico e espiritual aconteceu simultaneamente. É como se uma corrente elétrica tivesse percorrido a espinha de cada um. O peso da depressão, o trauma da crucificação e a névoa da dúvida foram varridos para longe. Eles não eram mais os mesmos. O medo de morrer que os mantinha presos atrás daquelas portas desapareceu. Naquele instante, o cenáculo deixou de ser um esconderijo e se tornou um quartel-general. Mas Jesus foi além. Ele entregou a eles uma chave que governa o mundo espiritual. Ele disse: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Imagine a responsabilidade. Jesus estava delegando aos homens a autoridade de agir em seu nome. Ele estava confiando o seu maior tesouro, o perdão, a pessoas que dias antes o haviam abandonado. Isso mostra que a ressurreição não é apenas sobre a vida de Jesus, mas sobre a restauração da nossa própria dignidade. Os discípulos se olhavam e percebiam a mudança uns nos outros. O rosto de João brilhava com uma compreensão nova. Pedro sentia uma força no peito que o fazia querer abrir aquelas portas e pregar para toda a cidade, independentemente dos soldados romanos. A presença do Espírito Santo ali era o selo de que a missão era real. Eles não eram mais órfãos. O Mestre estava partindo, mas a sua essência agora habitava dentro deles. Este sopro é o que explica como pescadores indoutos conseguiram em poucas décadas abalar as estruturas do maior império que o mundo já viu. Mas, enquanto o grupo experimentava esse batismo de poder, uma sombra de dúvida ainda pairava fora daquela sala. Um dos pilares do grupo não estava presente. Alguém que diria: eu não acredito em sopros, eu não acredito em visões, eu só acredito no que o meu dedo puder tocar. O confronto entre a fé absoluta dos que receberam o sopro e o ceticismo radical de quem ficou de fora está prestes a acontecer. 8 dias se passaram. Para os 10 discípulos que estavam no primeiro encontro, o mundo já tinha cores novas. Mas para um homem, o mundo continuava cinza, frio e sem sentido. Tomé não estava lá quando Jesus apareceu, e para ele, os relatos dos seus amigos não passavam de um delírio coetivo causado pelo trauma. Nós vimos o Senhor, eles gritavam entusiasmados. Mas Tomé, com os pés fincados em uma lógica implacável, respondeu com a frase que o marcaria para sempre. Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tomé não era um inimigo de Jesus. Ele era um homem quebrado que não suportaria ser enganado de novo.
Ele amava tanto o Mestre que a morte dele o deixou cego para a esperança. Para Tomé, crer sem tocar era perigoso demais. E assim, ele viveu uma semana inteira de isolamento emocional, ouvindo a alegria dos outros enquanto seu próprio coração permanecia no túmulo. Até que o 8º dia chegou. Novamente os discípulos estavam reunidos. Novamente as portas estavam trancadas por medo dos judeus. A cena se repetia, mas desta vez havia um elemento de tensão no ar. O cético estava na sala. O silêncio foi interrompido da mesma forma sobrenatural. Jesus apareceu no meio deles. A mesma saudação: paz seja convosco. Mas o olhar de Jesus não foi para o grupo. Ele não foi para Pedro ou para João. Ele foi direto para o homem que estava no canto, com os braços cruzados e o rosto carregado de dúvidas. Jesus não esperou Tomé perguntar. Ele não esperou que ele se explicasse. O Mestre foi direto à ferida da incredulidade. Ele caminhou até Tomé e, com uma mansidão que corta mais que qualquer espada, disse: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Imagine o silêncio mortal que caiu sobre aquela sala. Todos pararam de respirar. Tomé olhou para as mãos estendidas de Jesus. Ele viu os buracos. Ele viu o rasgo no lado do peito, onde a lança romana tinha atravessado o coração do Messias. O cheiro da eternidade estava ali. A lógica de Tomé desmoronou como um castelo de cartas. Ele não precisou enfiar o dedo em lugar nenhum. No momento em que Jesus revelou que conhecia os pensamentos mais secretos e as exigências mais íntimas de Tomé, a barreira caiu. Tomé não apenas acreditou, ele foi mais longe que todos os outros. Ele caiu de joelhos e soltou a declaração mais forte de todo o Evangelho: Senhor meu e Deus meu. Ali, o cético se tornou o maior adorador. Jesus, então, olhou para Tomé, mas suas palavras atravessaram os séculos para chegar até você que está assistindo este vídeo agora. Ele disse: por que me viste, Tomé? Creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. A dúvida foi vencida. Jesus provou que não desiste de quem tem dificuldade de crer. Ele atravessa paredes de pedra e paredes de lógica para encontrar um único coração que está sofrendo. O enigma de Tomé foi resolvido não com um argumento teológico, mas com um encontro pessoal e físico. A partir daquele dia, as portas trancadas nunca mais foram um problema. O medo da morte foi aniquilado. O que aconteceu naquelas 2 reuniões transformou covardes em mártires. Eles saíram dali para conquistar o mundo, não com armas, mas com a certeza inabalável de que o Mestre estava vivo. A história que começou em um funeral terminou em uma explosão de vida que não para de crescer há 2000 anos. A aparição de Jesus aos discípulos foi o evento que mudou o calendário da humanidade. Mas o que aconteceu com cada um daqueles homens depois que eles saíram daquela sala? Como Pedro, João e até o próprio Tomé enfrentaram os impérios da época, levando essa mensagem. Se você achou essa história impactante, você precisa ver o que aconteceu no momento em que Jesus subiu aos céus e deixou uma última promessa que ainda não se cumpriu totalmente. Clique neste vídeo que está aparecendo agora na sua tela.